os fortalezenses que nos assistem, nos ouvem pelas ondas da FM Líder e de nossa TV Câmara, os servidores da casa, os que nos visitam, nos dão a honra de sua visita nas galerias, a todos, meu carinhoso, afetuoso bom dia. Senhor presidente, nós recebemos, presidente da Comissão de Fiscalização, Orçamento e Controle, Walter Cavalcante, nós todos vereadores recebemos, aproximadamente uma semana, 10 dias, nós todos recebemos este relatório, este documento, encaminhado que foi pelo Executivo, pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, mais especificamente pela Secretaria de Finanças do município, intitulado Relatório da Gestão Fiscal do terceiro quadrimestre de 2008. Eu faço questão, e é bom que se registre, e vou mais uma vez mostrar à câmera, para que não se imagine que eu vou fazer aqui qualquer juízo de valores. Eu não fiz avaliação, eu não fiz análise contábil, financeira, jurídica, nada. Eu vou apenas repetir, ler aqui para os senhores, aquilo que está materialmente apresentado, né, atendendo à Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, portanto, a expressão material da verdade, das contas, da execução de despesas e receitas do ano passado da Prefeitura de Fortaleza. Então, digo isso para que não haja, né, qualquer juízo nesse sentido. Apenas repetirei a verdade dos números. Não os fabriquei, não os interpretei, apenas vou repeti-los. Diz ser o relatório, isto é um réu, isto é um relatório resumido da execução orçamentária. Diz ser do terceiro quadrimestre de 2008. Eu distribuí a alguns colegas, todos nós recebemos, mas distribuí a alguns colegas a cópia das páginas que eu achei as mais curiosas, que vou explorar aqui na minha fala, e pedir que os colegas, por favor, se pudessem, acompanhassem para facilitar a compreensão do que vou dizer. Até porque não sou especialista em orçamento e isso me facilitaria. Logo na primeira página, nós descobrimos que, a rigor e a princípio, isso não é um relatório dos gastos da execução orçamentária do terceiro quadrimestre, é apenas do bimestre de novembro e dezembro. Lá no caput, as pessoas podem perceber isso. E eu muito avidamente, muito curiosamente, então logo recebi e me debrucei sobre ele, na tentativa de compreendê-lo, mas duas coisas me chamaram a atenção e eu imediatamente interrompi este estudo, esta pesquisa, para trazer este assunto aqui para o plenário, porque imagino que os colegas podemos iniciar um debate mais amplo e com a adição e com o apoio de colegas que, como João Alfredo, como Roberto Mesquita, entendem muito mais de orçamento do que eu. Logo na primeira página, nós nos encontramos com o quadro de receitas da Prefeitura de Fortaleza. A previsão inicial era de uma receita orçamentária de R$ 2.954.372.000. Se os senhores forem para a coluna da frente, os senhores vão ver, isto é normal no orçamento, é legal, o próprio decreto faz referência a isso. Houve uma atualização da receita, uma diminuição da ordem de R$ 25 milhões, que representa algo em torno de 1% do orçamento. Até aí, tudo muito bem. Um gestor, por mais inteligente, por mais bem preparado que seja, e o que vou dizer aqui para a receita cabe para a despesa, é impossível, por mais preparado que seja o secretário de Finanças, é impossível que ele possa prever exatamente, centavo a centavo, o que ele vai arrecadar ao longo do exercício fiscal. Quando ele apresenta a lei orçamentária no exercício anterior para o próximo exercício, ele não sabe das receitas correntes quanto ele vai receber de repasse do Estado do Ceará. A título, por exemplo, o ICMS. A Assembleia Legislativa acabou de aprovar uma lei alterando o repasse, a cota de Fortaleza, que receberá R$ 10 milhões a menos. Eu vou pedir aos colegas, em virtude da minha fragilidade intelectual do assunto, eu não compreendo bem orçamento. Então, eu vou pedir que os colegas, como eu tenho 20 minutos, eu vou separar os apartes todos para o momento final, quando nós passaremos à discussão política, para que nós não percamos o raciocínio deste assunto que é delicado, e a grande maioria das pessoas, inclusive as que estão em casa, vereadora Eliana, não compreendem bem. Então eu tentarei ser o mais didático possível, vereador. Nenhum gestor, dizia eu, é capaz de adivinhar centavo a centavo o que será a despesa da prefeitura ou a receita.
É impossível. Ele não sabe quantos fortalezenses vão pagar o IPTU em dia. Ele não sabe quantos dos fortalezenses pagarão à vista com desconto de 10%. É impossível ele saber inadimplência. Todos têm. Eles têm uma noção, em virtude do histórico dos anos anteriores, mas ele não sabe quanto será, quanto o Estado do Ceará arrecadará em ICMS, ou arrecadou, ou vai arrecadar nos exercícios. Ele não sabe, então ele não sabe quanto ele receberá da cota parte de Fortaleza, ele não sabe quanto ele receberá ao longo daquele exercício. Então é por isso que as previsões, tanto de despesa como de receita, variam, e isso é natural. Agora, o que causa estranheza, repito, o que vou dizer para a receita, repetirei para a despesa, é que se os senhores forem até o final desta linha, vejam que curioso, ao final do ano anterior, 2008, a Prefeitura de Fortaleza teve como receita exatos 2.928.864.014 centavos. Olha, ele arrecadou até o centavo o que ele previu. Eu conversando com o professor Hélio Macedo, que é uma das maiores autoridades em estatística do estado do Ceará, professor do curso de estatística da UES, ministra a cadeira de estatística aplicada no curso de administração, apresentando esses números a ele, ele disse: Marcelo, isto aqui é mais difícil, 55 vezes mais difícil do que acertar na Mega Sena. É impossível. O mesmo se diz da receita. Como é que eu, gestor, sei se a chuva derrubará ou desabrigará 1.000, 2.000 ou 3.000 fortalezenses? Como é que eu sei que o muro da escola vai cair e eu vou precisar consertar? Eu estou fazendo aqui exemplos aleatórios, é claro que as dotações orçamentárias são próprias para cada uma dessas gestões, dessas despesas, desses programas e dessas ações. Mas estou fazendo apenas uma caricatura, né, para facilitar o nosso raciocínio. Como é que alguém pode, no ano anterior, e se os senhores forem para a página seguinte, os senhores vão encontrar na despesa uma dotação inicial de R$ 2.954.372, que teve uma atualização para R$ 3.069.308.077 centavos. Pois olhem, se os senhores seguirem na mesma linha e somarem o que foi empenhado no bimestre, que eu me referi ao novembro e dezembro, 2.813, em números redondos, e somarem aos saldos a liquidar 455.158, mas bate no centavo a despesa. É claro que despesa e receita devem ao final do ano bater. O que aconteceu aqui, eu não queria adiantar a minha opinião particular, porque me prometi estar fixo. Eu vou apenas, me permita apenas discordar, no momento oportuno eu vou fazer uma referência. Mas esses dois aspectos, e vou fazer aqui uma caricatura, já que o vereador Elpidio me dá a oportunidade, eu vou fazer aqui uma caricatura e vou, en passant, dizer o que aconteceu. O orçamento não foi planejado, ele foi feito de trás para frente. Ele viu em dezembro quanto ele tinha gasto e adequou isso aos meses anteriores. Foi isso que aconteceu. Mas eu não vou entrar nessa discussão, não. Uma caricatura. O vereador Roberto Mesquita é um empresário de sucesso. Eu não duvido dos talentos dele como administrador. E tem um posto de gasolina. No começo do ano, o vereador Roberto Mesquita disse: eu vou ter como receita aqui no meu posto R$1.433.226,44, um número aleatório, porque eu vou abastecer 2.444 carros, vou vender 3.000 litros de óleo diesel, vou vender 4.444 litros de gasolina, vou na lojinha do posto vender 164.000 fardos de Coca-Cola, 164 chocolates. Faz isso no começo do ano, porque ele tem uma experiência dos anos anteriores. Quando chega em dezembro, o vereador Roberto Mesquita faturou exatamente aquilo que ele em janeiro previu. Mas todos os carros entraram, todas as Coca-Colas foram vendidas. Não aconteceu de ninguém desistir de colocar, da previsão dele, não aconteceu de ninguém desistir de colocar gasolina. Todo mundo que ele previu abasteceu lá. Ele previu que iria lavar 154 carros, todos os 154 foram lá. Ele também fez previsão para as suas despesas, que 5 funcionários iriam deixá-lo, 2 iriam engravidar, e ele teria que pagar as respectivas licenças e contratar outros. Ele também previu que 3 bombas das 5 iriam quebrar, deixou previsões. Pois tudo que o senhor
previu e que iria acontecer ao longo do ano, aconteceu e o senhor gastou rigorosamente aquilo. Mas vejam, isto não é, vereador Elpídio, o mais interessante e curioso. Foi numa outra, e eu peço aos senhores, aos colegas, que virem a página e vão a outra cópia do que eu me refiro, nós temos uma outra planilha que diz respeito aos saldos a pagar, e eu serei breve no que diz respeito a esta, porque foi o que me fez trazer este assunto a este plenário. A Prefeitura apresentou uma planilha dizendo dos seus saldos já empenhados e liquidados, e dos seus restos a pagar apenas empenhados e não liquidados. Vejam, o pagamento de uma despesa pública, ela passa por 3 fases. Ele é empenhado, é liquidado e depois pago. Muitos de nós imaginamos que liquidado e pago é a mesma coisa, não é. Na verdade, quando uma obrigação contábil pública ela é empenhada, ela está, na verdade, o município, o Estado, a União, dizendo que ela ainda não reconhece como exigível e como certo aquele débito, aquele pagamento. Ele ainda não é líquido. O empenho pode ser cancelado. Então, a Prefeitura nos informa que em restos a pagar processados, ou seja, aqueles que já estão empenhados e liquidados, ela não pode cancelar o seu empenho. Ela informa que nós temos 119 milhões de reais. E daqueles débitos ainda não processados, ou seja, apenas empenhados, podem ser ainda cancelados, liquidados, ela não recebeu ainda o serviço, ela não recebeu ainda o bem, né? Ou ainda falta por receber, 2.750.000. Para finalizar o meu raciocínio, a última das páginas que eu gostaria de comentar, de apresentar uma crítica e ouvir depois os colegas, é a que faz referência à disponibilidade financeira do município. A Prefeitura informa, eu não estou dizendo nem fazendo cálculo, eu estou lendo o relatório da execução orçamentária. A Prefeitura informa que tinha em caixa no último ano, vereador Carlos Sidou, de 2000, no último dia do ano de 2008, 245.226.000 reais em caixa, em banco. E tinha obrigações financeiras da ordem de 151 milhões de reais. Destas, 31 milhões. Vereador Marcelo Mendes, por gentileza, uma parte. Pois não, por oportuno. Vou terminar, colega. Destes 151 milhões, 31 são depósitos, né, em bancos, antecipações, garantias que a Prefeitura precisa apresentar e dar, e 119 milhões são os restos a pagar já empenhados e liquidados. Os senhores vão ver que a suficiência, ou seja, o que a Prefeitura tinha, a suficiência de fundos antes da inscrição do resto a pagar não processados, ou seja, aqueles que ainda faltavam ser liquidados, porque os 119 milhões já foram empenhados e liquidados, ela tinha 93.914.000 reais. Mais abaixo, vocês vão ver que dos 2.750.000 que ainda faltavam empenhar, e se nós somarmos todos os restos a pagar, tanto os empenhados e liquidados como os não, se ela resolvesse pagar tudo, ainda assim, a suficiência após a inscrição em restos a pagar não processados, a linhas 5 e a somatória de diminuição de 2 e 3, a Prefeitura teria 91.163.000 reais em caixa livre, depois de pagar tudo. Vereador, tudo. Permite uma parte? Por oportuno. Aqui eu parei. Foi neste momento que eu decidi trazer essa discussão para o plenário. Como é que uma administração... E vejam, não estou fazendo aqui discurso de oposição. Eu tenho verdadeiro pavor dessa história. A imprensa ou os colegas, quando me perguntam, o senhor é vereador de oposição, de situação, sou independente? Eu sou vereador de Fortaleza. Vereador de Fortaleza nos termos da nossa Constituição Municipal, que é a nossa lei orgânica do município, nos termos do nosso regimento interno, com os meus direitos e minhas obrigações. Aquilo que for do Executivo bom para a cidade, bom para a Câmara, tem meu apoio, tem meu aplauso. Mas aquilo que merecer uma ponderação, aquilo que merecer uma sinalização ou uma crítica, também haverá. Então, faço isto dentro deste critério técnico. E sabendo, vejam bem, a prefeita de Fortaleza não existe na história da prefeita de Fortaleza como vereadora, como deputada de 2 mandatos, não há nada na conduta pessoal, moral,
Quando me refiro aqui, eu me refiro à honestidade pessoal da prefeita de Fortaleza, que desabone sua conduta. A prefeita é reconhecidamente uma mulher séria, e você pode, qualquer crítica no aspecto político pode ser feita, mas que ela tem compromisso com o social, isso ela provou ao longo de toda a vida dela, que ela tem compromisso com a coisa pública, isso ninguém pode negar. Então, sobram 91 milhões de reais em uma gestão, e é aqui que eu quero chamar a atenção. Vereador Marcelo Mendes, não esqueça o meu aparte. Pois não. Onde os vereadores médicos, como Iraguaçu Teixeira, Ciro, meu colega doutor Ciro Albuquerque, Machadinho, vereador Del Martins, têm trazido a este plenário as denúncias as mais graves. Falta sabão para os médicos lavarem as mãos, falta papel. O vereador Ciro fotografou aqui exames para detectar câncer, biópsias, repousando nos laboratórios públicos desde setembro, outubro, e nós estamos na iminência de chegar a março, e pessoas com câncer, ou pelo menos esperando os seus resultados, não têm seus exames realizados. Passamos por um problema gravíssimo de gestão, gravíssimo, e graças a Deus, estamos agora no começo de um segundo mandato, é tempo de corrigir tudo isso. Eu faço aqui um apelo à prefeitura, para que nós consigamos, veja, nós estamos, vereador Ciro, hoje é a última sessão antes do carnaval, nós nos reuniremos no último mês, já quase março, e não temos ainda um secretário de saúde. Não temos, então eu quero chamar a atenção do plenário para que nós, independentemente das discussões técnicas, acadêmicas, ninguém aqui, até onde eu sei, é especialista em orçamento. Isso me chegou à mão e eu passei vista de olhos, estou trazendo esse assunto ao plenário para que os senhores possam agregar ideias, agregar suas inteligências, mas passo já os apartes, mas isso tem que ser discutido. E já me antecipo dizendo qual é a minha opinião, vereador Elpídio. Isso é uma questão de gestão. De gestão. Nós temos que urgentemente resolver isso. Uma cidade que tem 90 milhões em caixa não pode passar pelos constrangimentos que passa todo dia a nossa população. Vereador Ciro Albuquerque. Vereador Marcelo Mendes, quero parabenizá-lo pela brilhante exposição e quero dizer que recebi ontem da Associação do Sindicato dos Hospitais do Ceará, doutor Arabicim Pinto, que a dívida da prefeitura com os hospitais conveniados é de 22.789.000, somente em relação aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008. O que está acontecendo na gestão é que ela está liberando vales para os hospitais, aqueles hospitais que tratam de cânceres, e para os hospitais de emergência. O vereador Elpídio, meu colega, achou que essa dívida é pouca, mas essa dívida pode fechar mais hospitais e agravar a situação de saúde pública porque passa o município de Fortaleza. Pois vereador... Os jornais hoje, Marcelo Mendes, tem um jornalista que chama a prefeita de Luiziane Corta-Verbas. Como ela poderia ser chamada com essa situação? É preciso ter cuidado, está aqui, ó. Luiziane Corta-Verbas, um apelido que colocaram na prefeita. Isso não pode acontecer. Eu concordo com Vossa Excelência que é uma questão de gestão. Eu, infelizmente, não posso, apesar do vereador Maíto ter gentilmente me cedido o seu tempo. Eu estou, vereador presidente. Deu os 20 minutos, eu estou nos 20 ou nos 10 minutos? Nos 10. Nos 20 minutos. Lamentavelmente não posso ouvir. Para concluir. Ouvir o vereador Elpídio, mas eu lhe digo uma coisa. Baseado nas informações, isso não foi produzido pela Comissão de Orçamento e Fiscalização da Câmara. Isso não foi produzido pelo meu gabinete, nem solicitado por nenhum vereador. Isto, na verdade, foi um documento que... Ele está nos 10 ou nos 20 minutos, presidente? Pela ordem, para concluir, senhor vereador. Pela ordem, vereador. Vossa Excelência já usou os seus 20 minutos, senhor vereador. Pois bem, apenas para concluir, dizer, presidente, que eu me ative aqui, em que pese qualquer atecnia que cometi, até porque não tenho este compromisso, não sou da área, me limitei aqui a fazer leitura de um documento que nos foi enviado pela própria Secretaria de Finanças e nós precisamos partir do pressuposto legal que é a real situação de gastos e de receita que foi do exercício de 2008.
Quando se diz que tem 245 milhões de reais em caixa, em banco, em 30 de dezembro, eu preciso acreditar que foi. Pela ordem, senhor presidente. Colegas, vejam, o assunto é tão interessante que me traz de novo a esse púlpito, a esse microfone, é ainda o que eu abordei na hora do dia, a propósito do orçamento. Mas vejam, o assunto é tão curioso e interessante que mesmo com a deferência do meu querido amigo vereador Maírton Félix, que me concedeu 10 minutos a mais, os 20 ainda assim foram insuficientes para fazer todas as explanações que o assunto exige e merece. Mas como o vereador Elpidio, lamentavelmente, até solicitei que ele esperasse aqui. Vereador Elpidio e vereador Roberto Mesquita fizeram duas referências que eu imaginei, não mencionei, porque são tão basilares, são tão primárias, com todo respeito, que eu precisei voltar para que não passasse aqui uma ideia de ainda mais ignorante do que eu sou. Veja, eu não critiquei o fato, graças a Deus tem sempre o líder Acrílio Senna, que é um dos homens mais preparados do Estado, me relembrando disto, mas eu não fiz menção e referência ao fato de que despesa e receita não devem bater, vereador Roberto Mesquita. Eu disse que o que é curioso e que não é exigência da lei, é que a previsão bateu com o realizado. Isto não existe. Eu lhe desafio ao vereador Elpidio Nogueira, que está nos assistindo, nos ouvindo pelas ondas da Rádio FM Líder, eu desafio e dou uma doação, faço doação no valor, um desafio público, eu faço uma doação no valor que o vereador Elpidio Nogueira quiser, se ele encontrar um orçamento no Brasil, sob a égide da Lei 101, que isso aconteça. O que deve bater é a despesa e a receita. E eu nunca disse que isso não deveria bater. Ele fez uma referência, eu quis não entrar nessa discussão técnica, porque sabia que não havia tempo, mas me vejo forçado a fazer referência a isso. O que causa espanto é que ele realizou o que previu. Não é o que ele gastou o que estava na receita. É claro que receita e despesa devem bater. Isso é óbvio. Agora, a previsão, jamais. A previsão não pode coincidir. É humanamente impossível que a previsão coincida com o arrecadado. Porque o arrecadado depende de tantas variáveis, mas tantas variáveis, inclusive repasses federais e estaduais, né? Tanto das receitas correntes como as financeiras, que é materialmente, vereador Onivaldo, é materialmente impossível que essas duas coisas batam. Agora, a receita e a despesa, ao final do exercício, claro, centavo por centavo devem bater. Era apenas esse registro técnico para que eu não passe, né, a ideia de que deixei escapar essa menção. Muito obrigado, presidente.